Olá, Kleber, tudo bem? Olá, camaradas. Vamos começar a segunda live da série Jornadas Heróicas. Semana passada a live foi com o Giovanni Gávio, um atleta bicampeão olímpico, foi incrível. Desta feita, vamos fazer com o executivo. E assim seguiremos durante todo este mês até falar das 5 competências que compõem a teoria do esportismo e também até lançarmos o segundo livro do esportismo que se chamará Jornadas Heróicas. Eu espero que vocês acessem e que a gente tenha uma excelente live. Oi, Tiago, tudo bem? Manuel, nosso convidado de honra, entrou também. Muito legal, pessoal. Manuel já fez a solicitação para entrar. Deixa eu então contextualizar, camaradas. Há algum tempo atrás, oi Cintia, tudo bem? Muito obrigado por prestigiar. Há algum tempo atrás, em 2006, eu fui convidado pela SPM, depois pela GV, para fazer uma palestra, como o pessoal sabia que eu era atleta, esportista, para falar o que essa experiência como atleta e como esportista tinha contribuído para o meu desenvolvimento como executivo na época. Isso foi em 2006. Eu fiz essas palestras, elas foram bem vistas assim, né? E aí eu recebi um convite em 2008, para escrever um livro, contando de forma mais estruturada essa vivência no esporte que contribuía para a minha carreira como executivo. Naquele momento eu convidei o Dr. Wagner Castropil, meu amigo, meu médico, hoje trabalhamos juntos no Vita, no Conselho de Administração, para a gente fazer uma pesquisa. Nós entrevistamos 120 executivos e empresários e chegamos a 5 competências que você pode aprender no esporte. Oi, Nora, tudo bem? A primeira dama entrou também. Então chegamos nestas 5 competências que você pode aprender no esporte e se você aprender, você pode praticar na vida executiva e que vai contribuir para o seu sucesso. Estas 5 competências são atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Pois muito bem, eu e o Dr. Castropil lançamos o livro, foi muito legal, teve o prefácio do Abílio Diniz, inclusive, e a coisa deu uma caminhada. Nós fizemos palestras, treinamentos por todo o Brasil. Quem tiver interesse em conhecer mais o material, não deixa de se inscrever no meu canal do YouTube, tem alguns vídeos bem interessantes que resgatam esta trajetória, não só do livro, como das palestras que foram feitas. Pois muito bem, o tempo passou, em 2016 nós decidimos escrever um novo livro. Escrevemos, ele vai ser publicado até o final do ano pela editora Alta Books, vai se chamar Jornadas Heróicas. A aprendizagem baseada na prática, no esporte, que pode contribuir para o desenvolvimento profissional. E vamos ter assim, o prefácio da professora doutora Maria Amélia Jundurian Coral, uma lenda, vamos ter perfis de vários ícones como Jorge Paulo Lema, Flávio Canto, ícones do esporte e da gestão, que foram entrevistados pessoalmente por mim, pelo Dr. Castropil e também pelo nosso outro coautor desta segunda obra, que é o Wagner Hilário. Pois muito bem, enquanto a gente está agora nesta reta final, a ideia é fazer essas lives, para a gente trocar uma ideia, cada semana com ou cada dia com um. Vai ser um dia um atleta, vai ser outro dia um executivo. A primeira live com o nosso bicampeão olímpico Giovanni Gávio, quem assistiu viu que foi excelente. E essa agora vai ser com uma lenda absurda da gestão que eu acho que vocês vão adorar. Eu pelo menos adoro ele, acho assim uma covardia até. O que ele é competente, o que ele é sério, o que ele é comprometido, o que ele já trouxe de resultado. Então, gente, camaradas, eu quero convidar aqui o nosso amigo Manuel Machado. Ele vai se apresentar, mas o Manuel liderou grandes empresas no Brasil, foi meu chefe em mais de uma, só por isso ele já merecia uma live, né? Afinal de contas, teve a paciência para me formar
Tudo de bom, certamente, eu aprendi com o Manuel. Algumas coisas de ruim não tinha jeito mesmo, né, Mané? Então, eu tô aguardando ele pedir para entrar e logo em seguida o Manuel vai se apresentar rapidamente também, porque a história dele, ele é um mega executivo, é de domínio público, e em seguida a gente vai entrar no papo da live de hoje, que é execução, a quarta competência que compõe a teoria do esportismo e que o Manuel é um mestre. Ele tem uma formação assim, executiva sensacional, tem essa formação acadêmica também sensacional. E vocês vão adorar essa trajetória dele. Olá, Manuel está entrando aqui. A Nora e a Cíntia estão aqui. Não podemos dar vexame para as primeiras damas. Patrícia. Opa. Boa, Fala, Mané, tudo bem? boa tarde. Eu fico até com medo dessa apresentação toda que você fez. Deixar para baixar as expectativas, não dá nem para comparar com o Giovanni. Ele é muito mais fera. Teve muita projeção. Mas o Rodrigo é sempre muito gentil comigo e sempre me convidando para essas coisas. Então, estamos aqui para prestigiar, né? Eu vou passar já a me apresentar. Eu acho que talvez muitos de vocês já conheçam, pelo menos deve estar minha mãe, minha avó, minha tia, deve estar todo mundo aí. Bom, eu sou formado em administração de empresas, tenho mestrado na London Business School e a minha vida profissional eu comecei enquanto fazia GV. Eu comecei a trabalhar na Arthur Andersen como auditor. Auditor, e tinha uma divisão que chamava Small Business. Eu era consultor dessa divisão, que era uma divisão que fazia vários trabalhos além de auditoria. Trabalhei por 4 anos na Arthur Andersen. Depois, quando estava também acabando a GV, eu fui para Johnson Johnson e resolvi que eu queria uma carreira em marketing, então eu comecei a trabalhar como um assistente gerente de produto. Fiz uma carreira por 10 anos na Johnson, fui de assistente de produto, gerente de produto até gerente de grupo de produtos. Morei nos Estados Unidos por 1 ano e meio, 2 anos. Tive uma carreira muito legal lá. Depois, em 1889, 90, quando a Procter Gamble estava entrando no Brasil, eles não tinham gente suficiente, precisavam recrutar pessoas com mais experiência. Foi a segunda vez que eles abriram essa exceção no mundo todo, a primeira vez tinha sido no Japão, e eu fui contratado, então, já no meio da carreira. E comecei a trabalhar na Procter, onde eu fiquei por 4 anos. Comecei na área de marketing e talvez uns 2 anos depois eu recebi um convite para ir trabalhar em vendas. Foi quando eu já conhecia, o Rodrigo já tinha entrado na companhia, acho, não lembro se ele entrou depois que eu fui para vendas, acho que eu estava em marketing ainda quando você entrou. Foi quando nós nos conhecemos e ele era um dos meus garotos problemas lá, que eu tinha uma equipe maravilhosa, que acho que enquanto eu fiquei lá em vendas, eu não perdi um concurso de vendas, graças a essa equipe que eu tinha. Aliás, eu vou fazer referência à live do Giovanni, que ele falou sobre trabalho em equipe, né? Teamwork. Para mim, eu costumo dizer que a única coisa que eu fiz boa foi contratar gente boa, dar oportunidade para eles e deixar que eles fizessem o meu sucesso. Então, para mim, isso é uma das competências, aí, um dos valores que é fundamental. Depois de Procter, eu tinha experiência em finanças, marketing, vendas. A Ferreiro estava entrando no Brasil, precisava de um diretor-geral, me convidaram para ser diretor-geral. E eu fui abrir a Ferreiro do Brasil. Então, não existia nada, eu fui o funcionário número 1, não tinha nem CNPJ. Fui abrir a Ferreiro, fiquei lá por 3 anos. Assim, no primeiro ano a gente faturou 10 milhões de dólares, no segundo 80, certo, Rodrigo? E acho que no terceiro 150. Foi uma coisa maravilhosa.
mas cresceu muito, cresceu o olho de todo mundo, que a minha posição era importante. E daí eu aprendi algumas características de trabalhar numa empresa italiana. Mas, enfim, resolvi sair e fui para a Danone. Fui ser diretor-geral da Danone, a parte de produtos frescos aqui no Brasil, e fiquei também 3 anos lá. E recebi um convite para ir depois para a Kimberly-Clark, como diretor-geral, e era uma coisa muito interessante, num momento interessante. Eu fiz essa mudança, fiquei também só 3 anos lá. Não foi a melhor empresa que eu trabalhei, eu gostava muito de... Todas as que eu trabalhei eu gostava muito, talvez essa nem tanto. Eu dou nome aos bois mesmo. Depois da Kimberly-Clark, foi praticamente a minha última posição assim, no mundo das multinacionais. Eu estava um pouco cansado dessa história. Foi quando eu resolvi ir para Londres e fazer meu mestrado. Eu fui estudar depois de virar diretor-geral. Fiz um curso muito interessante, que é o Sloan, que é um mestrado para quem tem experiência, normalmente diretores gerais. Fiquei morando 1 ano em Londres, voltei. Daí comecei a fazer uns projetos de consultoria, principalmente eu fui assessorar a Pompom, que estava se preparando para ser vendida. Fiquei alguns anos lá com eles, ela foi vendida para a Hipermarcas. Um pouquinho antes, um amigo meu tinha um negócio, me convidou para ser sócio. Eu comecei minha carreira de empreendedor daí. Fui fazer uma coisa, imagina, eu sempre trabalhei com alimentos, ou higiene e beleza, fraldas e absorventes principalmente. Daí eu recebi um convite desse amigo para comprar parte da empresa dele, e nós importávamos lubrificantes de alta performance e distribuía para mineração, siderurgia. E foi uma coisa muito interessante, foi quando eu descobri que os conceitos que você aprende na vida, não importa se está falando de absorvente higiênico, chocolate ou lubrificante, os conceitos são os mesmos. Então, eles se aplicam. Mané, Oi. deixa eu só fazer um parênteses. Uhum. Isso que você falou agora é excelente. É isso que é a teoria do esportismo. Você tem 5 competências. Você pode aprender na escola de administração, na escola do exército, no esporte. Se você reconhece que essas competências são importantes, elas podem contribuir para o seu trabalho, né? Isso é uma forma que você foi empreendedor e você foi executivo. Você viu? O seu aprendizado contribui nas duas trajetórias. Isso mesmo. Bom, eu fiquei mais ou menos uns 7 anos nessa empresa com esse meu amigo, e depois a gente resolveu tomar caminhos separados. Daí eu comecei a fazer umas loucuras na vida e resolvi abrir uma cervejaria. Eu comecei a produzir cerveja. Eu tenho um outro lado, eu falei que eu sou formado em administração, essa vida de executivo, mas eu tenho um lado B, que eu me interesso muito por tudo que é comida, bebida. Então, eu sou sommelier de vinho e de cerveja, sou mestre cervejeiro e sou chefe de cozinha também. E tenho mais planos ainda que eu vou seguir nessa carreira. Então, eu comecei a montar uma fábrica piloto de uma cervejaria, a trabalhar no business plan. Chegou um momento, eu vi que o investimento era maior do que eu podia aguentar. O Rodrigo até já tinha sido convidado para participar, porque o primeiro investimento que você faz numa empresa, a gente costuma falar que são os 3 Fs, né? Family, Friends and Fools. Eu era friend ou full, Manuel? Eu tinha classificado você no Fools, mas tudo bem, pode pegar pelo Friends. Não, ele foi esperto o suficiente, não chegamos a esse ponto. Eu também, eu vi que o investimento era muito maior do que eu tinha imaginado. E nesse mesmo período surgiu um convite para eu trabalhar junto com um fundo, Partners Group, para administrar a Inova, que é uma empresa de alimento. Uma coisa super interessante, trabalhar com fundo de private equity. Eu achei bárbaro o desafio e pus a cerveja on hold e passei praticamente os últimos 3 anos, quase, ou 2 anos e meio, trabalhando com a Partners Group. Então,
Deixa eu fazer uma consideração. Uhum. Eu estou vendo os comentários das pessoas, né? Tá todo mundo maravilhado com a sua história. E um pouco antes, no dia de hoje, eu conversei com a Nora, tive uma reflexão. A gente está, Manuel, nesse momento de pandemia, com 18 milhões de desempregados no Brasil. A sua contribuição como acadêmico, como executivo, como empresário é fundamental agora mais do que nunca. Nem só para a sua cervejaria, para o seu projeto de mestre cervejeiro ou outros que vêm aí, mas eu acho que o Brasil precisa do seu grey hair aí. É fantástica essa história, me deixa até arrepiado de ouvir, e como eu participei de alguns capítulos aí, eu identifico esses pontos, sabe? O ponto, algo muito legal, né, Mané? Assim, o tema é execução, mas esse trabalho em equipe, você também é um mestre. Você sempre se formou e se constituiu gente muito boa. Sem deixar de ser brilhante, você se juntou com pessoas e deixou que elas brilhassem também. Por isso que você chegou na execução. Você teve esse exemplo de execução inacreditável que foi a Ferreiro, entre tantos, né? Mas uma empresa do zero para 150 milhões de dólares em 3 anos, eu não sei se tem outra no Brasil, na história recente do Brasil, né? E eu lembro da pequena parte que me competia, Manuel, eu tinha 24 anos de idade, você me convidou para fazer inteligência de marketing. Então eu tinha que contratar os pesquisadores do Brasil para auditar os pontos de venda, para acompanhar a qualidade do produto, para a gente ter certeza que o produto chegaria o melhor produto ao consumidor. Pô, que responsabilidade a sua, né? Por um lado. Mas, graças a você, aquele pilar da minha trajetória contribuiu para a minha formação. Uhum, uhum. E vindo para o tema agora, né, as 5 competências aí do esportismo, como é que era? Atitude, visão, estratégia, execução e teamwork, né? A verdade é que uma pessoa só não se faz porque é ótima em execução, é ótima em estratégia, ou porque teve uma visão. Você trabalha com essas competências, as competências interagindo é o que te dá o resultado, né? Eu acho muito feliz esse livro, esse tema, porque é um paralelo entre o esporte e a empresa, que são 2 ambientes super competitivos. Quem está ali quer ganhar, né? E o pior, para você ganhar, alguém tem que perder. É diferente do teamwork que o Rodrigo falava, que o que eu acho é que, por exemplo, eu sempre contratei gente muito boa, fiquei com os melhores, porque eles me emprestaram o brilhantismo deles para eu poder chegar onde cheguei. Então, esse paralelo entre esporte e a empresa, eu acho extremamente interessante. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho interessante. Eu estava relendo o livro e vendo como foi colocado isso, e o Rodrigo diz lá que a ordem dessas 5 competências foi colocada na ordem natural que elas aparecem, né? Você primeiro tem que ter atitude, tem que formar uma visão, fazer uma estratégia, executar e se cercar de gente boa. Obviamente, atitude e formar visão estão ali. Eu gosto muito de falar de estratégia, porque estratégia, você não chega a diretor-geral porque você teve uma boa estratégia. Estratégia numa empresa tem o assistente do gerente, o diretor, o presidente, o board, e daí eles ainda contratam a Bain, a McKinsey, todo mundo para fazer a estratégia. Então, é muito difícil você estar com a estratégia errada. Eu e Rodrigo tivemos um chefe, que foi o Jay Goizueta, o Javier Goizueta, filho do Roberto Goizueta, que era o CEO da Coca-Cola, e o Roberto Goizueta falava uma coisa: entre nós e a Pepsi, a estratégia não vai ser muito diferente. Você acertar a estratégia, você vai estar sempre pelo menos 95% a 98% dentro da tua estratégia. O que vai diferenciar uma empresa da outra é a execução dessa estratégia.
Porque, imagina, você olha qualquer empresa, a última empresa que o Rodrigo Olha, deixa conhece. eu te fazer uma pergunta, até porque eu tive a mesma experiência, mas não tinha refletido nisso. Você trabalhou em marketing, depois em vendas. Ou seja, você trabalhou em estratégia, depois em execução. Essa transição, ela é natural? Ela é fácil? Eu acho, a minha hipótese aqui, a minha hipótese, eu diria, é que uma pessoa boa, ela é boa em qualquer coisa. Então, nunca dispense um cara bom. Ah, ele é bom em recursos humanos. Se ele é bom em recursos humanos, ele vai ser bom em outra coisa. Ontem eu troquei mensagens com uma colega nossa, Rosângela, acho que não está por aqui. Rosângela era de Customer Service na Procter com a gente. Em um certo momento, eu sentei com ela e falei, olha, eu acho que você devia mudar de área, não sei o quê, e apareceu uma oportunidade de recursos humanos. Eu dei a maior força, incentivei para ela ir. E hoje ela é diretora de RH da América Latina para a LVMH. Então, sabe, pessoas boas são pessoas boas e podem se adaptar. Aliás, uma característica que você tem que olhar pelas pessoas são pessoas que se adaptam, pessoas flexíveis, que podem fazer várias coisas. Imagina você na Procter você vendia, ia lá, tirava pedido, fazia venda persuasiva, não sei o que. Na Ferreiro, a tua missão era outra. E depois, mais para frente, foi outra. Então, eu acho assim, se você tiver as competências, se você dominar as competências, você consegue participar de várias coisas. Então, o principal é isso. Quando eu olho, eu vou pegar meu último exemplo, Enova. Tinha um board, tinha diretores, tinha gerentes, né? Todo mundo dando pitaco, tinha até o consultor que está aí, né? Todo mundo dando pitaco na estratégia. Então, daí a empresa vai mal, eles vão lá e demitem o CEO. Mas por que demitiram o CEO? Ah, ele escolheu a estratégia errada. Bullshit, mentira. A estratégia foi escolhida por 500 neguinhos, você não consegue pôr a sua estratégia, é um time imenso. O que ele não conseguiu fazer é executar bem executado aquela estratégia. Então, quando a gente olha, o CEO da Kodak, o CEO da HP foram demitidos. Ele não estava com a estratégia muito bem clara. Mentira! Ele estava com a estratégia extremamente clara. Ele não conseguiu executar aquilo. Então, execução... Mané, você que tem tantos casos de executar a estratégia, eu acho que esse link é fundamental, é uma orientação para a turma aí. Quando você realizou isso com excelência, quais foram os fatores-chave? Que você tinha uma estratégia lá, aquele norte, você foi lá e executou com excelência, na própria Nova, na Ferreira, esses momentos top. O que aconteceu? Eu vou dar um passo atrás, né? Vamos lá, quando eu era assistente de gerente de produto, você não é promovido a gerente de produto porque você é um estrategista. Você é promovido a gerente de produto porque você executou as promoções bem feitas, você fez tal coisa, você executou as análises, você fez as coisas bem feitas. Então, através da execução, você vai para gerente. Gerente, você começa a participar daquelas reuniões lindas de off-site para discutir estratégia, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas o teu negócio é fazer a roda girar, é fazer a coisa acontecer. E daí você é promovido de novo, até você chegar... Daí todo mundo fala, então quando eu chegar diretor, presidente, daí eu vou poder me preocupar com a estratégia, esquecer a execução. Mentira! A execução é o trabalho número 1 de qualquer executivo. Execução está 100% debaixo do teu controle. Não depende de ninguém. A estratégia você tem que combinar com os inimigos. Você montou... E com os amigos, às vezes, né? O Rodrigo é um judoca que tem um estilo de luta defensiva. Ele tem que escolher uma estratégia. A estratégia dele, o que vai ser? Sair atacando no primeiro tempo? Não. Ele vai cansar o adversário, ele vai estudar. A hora que o cara falhar, ele vai encaixar o golpe. É estratégia. Isso é... Você bolou, você pensou na tua estratégia e você vai executar aquilo que você planejou. E para mim, a função do CEO, a primeira
função é fazer com que as coisas aconteçam. Execução. Sabe, eu penso assim, quando eu fui recrutado, você chega lá, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e falam que o CEO escolheu mal a estratégia. Não, não é verdade. Você está ali para executar aquilo, e tem que executar da melhor maneira possível. Mané, eu estou achando seu depoimento sensacional. Uma pessoa que foi CEO de tantas empresas está, de certa forma, desmistificando a função, né? E tem essa aura do estrategista, mas na verdade você tem que ser um executor master, né? Agora me diz uma coisa, seja como CEO, seja como assistente que você foi um dia, na sua opinião, quais são aqueles triggers, aquelas coisinhas que fazem você executar bem ou falhar na execução? Então, aí vem, execução para mim é uma coisa que tem que ser um hábito. Não é que você, hoje eu vou executar bem, amanhã eu vou executar. Execução é desde cedo. Acho que foi você que me falou daquele livro de Arrume a Sua Cama logo de manhã, que falava de um... que ele começa o dia arrumando a cama. Execução é isso. Você, no seu primeiro estágio, aprenda a executar bem. Força. Você vai forçar, você acredita que isso é real, você vai começar a se comportar, você tem uma crença que a execução é importante, você vai ter um comportamento de execução. Então, prestar atenção nos detalhes. Não é micromanagement, mas é ter certeza que se tem uma meta, se tem um objetivo, aquele objetivo tem que ser alcançado. E se não foi alcançado, você tem que entender por quê. Ou ele foi mal colocado, ou a execução não foi boa e você tem que corrigir. Depois de 30 anos executando e pensando e fazendo, isso daí vira um hábito. Nós temos que chegar no ponto que a execução vira um hábito. E não é uma escolha. Vou focar na execução. Não. A execução é uma coisa que tem... Você faz como você escova o dente quando você acorda de manhã. O general americano que arrumava a cama todo dia de manhã. Então tem que Mané, ser deixa coisa até para quem está assistindo, deixa eu até... Camaradas, esse livro que o Manuel citou é fantástico. Ele foi comandante dos Navy SEALs, a força de elite americana, e ele fala, se você quiser ser um bom Navy SEAL, capturar o Osama Bin Laden ou ser reitor da Universidade do Texas, que é o que ele é hoje, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a arrumar sua cama. É assim o livro todo que ele orienta. E, Mané, só um breve relato, isto que você me ensinou, primeiro como gerente de vendas e eu como um pobre coitado, um vendedor, de certa forma foi algo que eu incorporei e consegui executar na minha vida. Por exemplo, na Sucos do Bem, a minha última experiência, você pode ficar sentado, é sócio, é diretor, cargo que quer que seja, né? Mas eu tinha lá 3.000 pontos de venda que eu tinha que abrir, 114 redes de supermercado. Aquilo para mim, todo dia eu olhava. 114, já foram 30, já foram 31, 32. De certa forma, o sucesso da do Bem, na minha trajetória, assim como os seus sucessos, passaram por essa gestão detalhada da execução, que é isso que você está falando. E eu acho que qualquer pessoa que tenha trabalhado comigo nunca pode me dizer que eu sou um cara micromanager, Não, eu dou um espaço incrível para todo mundo trabalhar. Mas, pelo amor de Deus, me entregue resultado. Se não entregar resultado, eu posso ficar bastante chateado. Eu acho que o Rodrigo trabalhou bastante comigo e não adianta. Você tem que entregar. É uma coisa fundamental. Você pediu que eu citasse exemplos e tal. Eu acho que icônico acima, né? De execução, onde você realizou uma execução sublime, assim, entregou um resultado fora da curva. Tá, eu acho que o melhor exemplo de todos foi justamente na Ferreiro. Que, imagina, eu era o funcionário número 1. Estávamos importando ovo Kinder da Itália para distribuir aqui no Brasil. Eu tinha que achar os distribuidores. Eu saí com uma linha na mão, viajando de porta em porta e convencendo os caras que aquilo era um negócio de outro mundo e que eles iam ter um sucesso imenso.
Bom, mas você não tinha outro funcionário, era eu. Acho que o funcionário número 3 o 1 foi o Maurício, o 2 acho que foi o Afonso, o 3, não, o 1 fui eu, 2 o Maurício, o 3 o Afonso, o 4 foi o Lira. Daí a gente já tinha um diretor de vendas e o presidente que iam vender. As coisas tinham que acontecer. Acho que você entrou, Ferreiro, talvez já tivesse um ano. Eu não sei, eu acho que não tinha completado um ano. Eu fui o 11º funcionário, né? Ah, você é dos novos, então. Você chegou Dos novos. dos que vieram primeiro, então. Só para vocês terem ideia, quando eu saí da Procter e fui para a Ferreiro, teve um momento na Ferreiro que nós tínhamos 14 pessoas vindas da Procter, todos que tinham trabalhado comigo. Então, acho que só isso já, sabe, já é uma coisa, não é que eu fui roubar a gente da Procter, pode ser alguma. Inclusive, algumas pessoas que trabalhavam na Ferreiro depois foram para a Procter, né? No caso da Marina Sachs, por exemplo. Porque era uma ilha de excelência. E a gente estava preocupado com o quê? A Ferreiro não tinha espaço para você ficar pensando na estratégia, não sei o quê. Era executar, era achar quem fosse vender. Até porque o tempo para vender o Kinder Ovo hoje era muito curto, né? Nós não podíamos vender todos os meses do ano. Então, você tinha que colocar no ponto de venda, vender e o que não vendesse, tirar, né? Rápido, né? Você vendia de maio a setembro. Agosto, setembro já era limpar o mercado, né? Então, a execução ali foi a palavra-chave. Foi, eu acho assim, de todos os exemplos. Deixa eu pegar esse exemplo da Ferreira, como eu tive essa experiência com você. Olha o que o Manuel, por exemplo, esse negócio dele cobrar o resultado, mas soltar a corda para a pessoa se desenvolver. Na hora que ele me pegou em vendas e me colocou em inteligência de marketing, era uma área que não existia no Brasil, né? Ele me mandou na época para a Alemanha, falou, aprende isso aí. Eu voltei e ele falou, campeão, agora é o seguinte, você tem que implementar isso rápido, que senão a batata vai assar para o seu lado, né? Com esse jeito bem Manuel de ser, né? E aí eu corri atrás para fazer a coisa acontecer. E isso ele fez com cada um. Sem, eu acho, que fazer esse micromanagement, você capacitou o seu time, isso lá em qualquer lugar que você trabalhou, deu a meta e a diretriz clara e soltou os vikings, né, para conquistar a Islândia, sei lá. Foi fantástico, mano. Eu acho que é muito interessante estar falando da execução, porque às vezes a gente confunde execução com micromanagement. É um erro ferrado que as pessoas têm. Eu mesmo, às vezes, erro nisso aí. Diretriz clara, objetivo que não deixa margem de dúvida e gestão. Esse mês, olha, chegamos aqui. Por que era isso que a gente queria? O que nós vamos fazer para chegar para o próximo passo? Gestão, uma vez por mês você vem aqui e daí você tem que se adaptar junto com as pessoas que você está trabalhando, né? Por exemplo, eu conheço o Rodrigo, eu sei que se eu der uma meta para ele, eu posso falar com ele no dia 30, ele vai entregar, mas tem o Chiquinho, que eu dou a meta hoje, no dia 7 eu vou sentar com ele e falar, filhão, como estamos? Tá indo? Tem outro que de 15 em 15 dias eu tenho que fazer. Tem outro cara que se eu não ficar no pé dele todo dia, não vai sair. Esse cara, normalmente, ele não dura muito. Esses caras que fazem MBA no Havaí, essas coisas. Tem bastante por aí, né? Cada vez mais. Nós tivemos um caso desse. Ô, Mané, você sabe, até um parênteses, né? Inclusive, para aqueles que estão conhecendo essa história, acho que você já deu uma dica muito importante, né? Foco na execução, a execução tem que estar associada à meta, e a gente não pode confundir a execução associada à meta com o micromanagement. Mas você também tem esse lado de fazer isso de forma muito humana, né? Eu não sou, certamente, a pessoa mais fácil de lidar, né? Mas, o Manuel me formou, trabalhamos juntos em várias empresas, casei com uma pessoa que eu reencontrei na própria Ferreiro, né? Na época que eu trabalhei na Ferreiro, né? Então, se eu for resgatar a minha história, você está diretamente associado à minha trajetória de vida. Assim como muitos outros que estão assistindo aqui,
também tem esse lado humano. Como é que você associa esse seu lado humano com esse seu foco na execução de resultado? Eu não acho que seja um lado humano, é puro interesse. O meu trabalho é tirar o melhor das pessoas. Então, eu tenho que dar espaço, tenho que deixar claro qual é a instrução e tenho que cobrar. Todo mundo tem condições de fazer um trabalho excelente. Primeira coisa, descobre quais são os pontos fortes do cara. Não perde tempo olhando as áreas de oportunidade. Imagina só se eu chegasse para o Rodrigo e escrevesse 3 folhas de memorando. Rodrigo, você precisa ser uma pessoa mais delicada, mais suave. Eu ia perder a minha vida inteira tentando mudar a essência. E não é mais fácil pegar e ver, pô, esse cara tem garra, ele vai, faz. Vamos construir em cima disso. Então, a primeira coisa, construir em cima dos pontos fortes das pessoas, né? E delegar, deixar fazer. Porque deixar fazer é a forma mais fácil de você selecionar. Esse fez, esse não fez. Você fica com os que fazem. E se livra dos outros. E isso vale para a vida, né? Eu várias vezes trabalhei com pessoas que eu tenho. O Rodrigo é um caso, mas eu tenho mais 5 casos de pessoas que trabalharam comigo em 2, 3 empresas. A hora que eu adquiro confiança, sei que uma pessoa entrega, e tem várias outras que eu sigo a carreira e ajudo no que for possível, porque eu sei que são pessoas que entregam. Então, acho que é importante você ter esse portfólio de gente na mão, sabe? Ao longo da tua carreira, você vai montando uma equipe. E não importa se eles estão com você neste momento ou não. Podem não estar agora, mas depois podem estar. Eu acho assim que, da forma que eu queria crescer e conseguir crescer, todo mundo deve ter a mesma vontade. Se você ajudar as pessoas a crescerem, eles vão te ajudar mais. Então, assim, eu adoro ver as pessoas crescendo. Para mim é um prazer ver que as pessoas estão evoluindo e crescendo. Eu acho que eu acabo com isso, então. Acho que não tem muito segredo. É assim, uma coisa transparente. É isso que tem que ser feito, é isso que tem que ser entregue, vamos lá, vamos buscar e fazer acontecer. É isso mesmo, Ana. Eu acho perfeito sua colocação de focar nas forças. Inclusive a Patrícia, a Nora concordaram aqui, né? Às vezes a gente foca muito nas fraquezas. Eu mesmo faço uma autocrítica. Muitas vezes você quer melhorar suas fraquezas ou quer que os outros melhorem o que você acha que é fraqueza. E de repente tem grandes fortalezas. Até mesmo agora, assim, por exemplo, a Cíntia está fazendo a pós-graduação, né, de consultoria de imagem e estilo. Ela está com o TCC dela. Ela assistiu uma TED, ela teve um insight de um pesquisador americano que escreve sobre a cognição do vestuário e está escrevendo um artigo a partir daí, sabe? É uma forma de pensar mais intuitiva que, se eu fosse olhar do meu jeito de fazer a crítica e vamos, às vezes eu acho que a gente coloca muita viseira, né, Mané? E quando a gente abre para as fortalezas, você vê que você tem um universo de possibilidades. E outro ponto que eu achei excelente que você falou, Mané, é do time. Na ONG que eu administro, que você já foi, inclusive, o ICI, o Instituto Camaradas Incansáveis, você sabe, tem 3 administradores. A gente é o que é, e a gente tem lá 80 atletas, 150 crianças carentes, porque tem o Christian, que é a voz, ele comunica, divulga, organiza, lidera. O Bagé, que é o braço, ele puxa o treino, ele é firme, e tem eu que faço mais a parte da administração, por assim dizer, do negócio. Se você quer que o outro seja administrador, só tem administrador, nós vai pro buraco, né? Então você foca, monta a equipe, foca nas fortalezas. Isso é mais uma lição que eu aprendi muito com você. Não fiquei bom, mas aprendi, continuo aprendendo. Mas olha, e aí tem, qual é a chave? Diversidade. É você pegar um que é forte nisso, é forte na outra coisa, um que tem um lado mais assim, outro do lado mais assado. Você já viu um time de futebol com 11 goleiros?
Não dá. Não vai funcionar. Você pode botar os 11 podendo botar a mão na bola debaixo do gol que vão apanhar. Não tem jeito. Então você tem que ter gente variada e ter tolerância para trabalhar com pessoas que são diferentes, né? Não é que vai ser um bando de clones seu, não. Cada um vai ser um maluco lá que é muito bom numa coisa e não é tão bom em outra coisa. É normal. Perfeito. É muito difícil, Mané. A gente fala muito de diversidade, mas eu falo por mim, sabe? É muito difícil compreender a força da diversidade. É uma obra de vida, mas quando você aprende, a potência disso é gigantesca. E diversidade, hoje em dia se fala muito de raça, de gênero, de não sei o quê. Diversidade de ideias, né? Eu tenho um parceiro aqui na cerveja, puta, é o cara mais comunista que existe. Eu adoro as ideias dele. Sabe, eu acho bárbaro, porque me provoca, me faz pensar em outras coisas. É um porre você pegar tudo gente igualzinho você que você não cresce, né? Você não é desafiado. Fantástico, Mané. Mais uma lição. Isso que eu falo, camaradas, esse ponto que o Manuel está trazendo, eu espero que as pessoas assistam a live e tomem nota mesmo, porque a gente está aí, o Brasil com 18 milhões de desempregados, a economia caiu 9% no último semestre. A gente tem que pegar essa força de execução com essas dicas, né? Da diversidade, do trabalho em equipe, para sair dessa, e sair dessa mais forte. Por isso, Mané, eu acho que o seu gray hair, a sua experiência, tem um absurdo para contribuir. E eu queria te perguntar, Manuel, o que você, com toda essa bagagem de executivo, de empresário, de pesquisador, como você se vê contribuindo nos próximos anos no Brasil, que eu acredito, depois dessa live, tenho certeza que precisa de você mais do que nunca? Bom, o mundo está mudando, né? O Brasil está mudando e é uma mudança imensa, muito maior do que eu já vivi. Eu fico pensando assim, o meu avô, quando nasceu, não tinha televisão, então a televisão é uma mudança grande. Nós estamos passando um momento que a maneira de se fazer as coisas estão mudando numa velocidade absurda. Para uma pessoa da minha idade já é difícil acompanhar. Eu tento ser um cara plugado, ligado nas coisas, mas você tem que estar surfando essa onda, entender que cada vez mais é importante ter flexibilidade e entender que as coisas, que existem outras maneiras de fazer as coisas, né? Há 40 anos eu trabalho de uma forma, mas puxa, o mundo está mudando, está surgindo uma nova onda, é e-commerce, são as mídias sociais e tal. Eu não preciso ser um doutor nisso. Eu mal sei fazer story no Instagram. Eu sou um cara super plugado, eu sou um cara que fala no computador. Mas Instagram, não sou. É só botar no Google, se eu quiser aprender, eu vou aprender. Mas não é o caso. Mas você tem que saber o que é a mídia social, como ela está sendo usada, que toda a venda está acontecendo por aí. Imagina se eu fosse um cara de marketing e estivesse colocando comercial na Globo ainda. Acabou. Hoje, o povo que você fala é um nicho, é um pedacinho desse tamanho que você quer falar. Eu não vou fazer um comercial no Jornal Nacional e falar com 50 milhões de pessoas. Não, eu quero falar com 50 pessoas que vão comprar. Então, você tem que se adaptar, né? Eu acho que agora, assim, eu não acho que minha carreira acabou. Acho que tem muita gente que acha que ela acabou, mas eu ainda, como nós vamos viver 100 anos, eu ainda tenho aí quase 40 para viver, preciso fazer alguma coisa, né? E uma coisa que eu estou muito interessado é participar em conselhos de empresas. Então, eu estou começando a mexer nisso. A época não é fácil, é uma coisa que você tem que criar relacionamentos e tal, mas é um caminho que eu estou... também, Mané? Desculpa?
Desculpa, não entendi. Você não fez o curso do IBGC? Eu fiz o curso do IBGC há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Uns 20 não, mas uns 15 anos atrás eu fiz. E acho que vou refazer, não sei ainda. Preciso pensar bastante como vai ser essa minha trajetória. Ainda não escolhi a estratégia para ver como vou fazer. Estou participando no conselho de 2 startups. Uma delas eu sou investidor também, na outra eu só participo no conselho, então isso é uma forma de... E estamos falando de startups, de aplicativos, de coisas da dita nova economia. Então eu estou muito interessado no que está acontecendo de novo, porque assim, eu tenho um pouco de ansiedade com os modelos tradicionais de negócio. Unilever, Procter Gamble, essas empresas, elas são muito grandes, elas têm uma inércia muito grande. Então eu fico assim assistindo com que velocidade eles vão conseguir se adaptar ao novo mundo. E daí você pensa, né? Você olha para trás e pensa, puxa, quantas empresas gigantescas que desapareceram, né? Que não conseguiram ser... A Xerox, a Kodak, assim, que Ô Mané, praticamente desapareceram. 2 coisas que eu acho legal que você falou e que eu concordo. Primeiro, a contribuição no conselho, eu falo para você, como você sabe, faz 3 anos que eu estou no conselho do Vitor, ortopedia e fisioterapia, né? E um conselho bem entrosado, como o do Vita é com a operação, você presta uma contribuição muito forte e o negócio começa a andar, você começa a ganhar ritmo, né? Então os doutores, eu sou conselheiro interno, e depois tem o doutor Castor Pio, o doutor Cabrita, o doutor Freitas, o doutor Caio, o doutor Leal, eles ganham atração, né? Fazem essa combinação da visão do conselho com a operação a qual eles estão à frente. Isso é muito legal. E outro ponto que eu acho legal também é esta sua contribuição com o seu gray hair no conselho nas startups. O mundo está mudando, isso é verdade. Os dinossauros vão morrer. E o seu desafio, com certeza, e o meu também, né, um pouquinho mais novo, é a gente não ser dinossauro, né? Esse é o nosso desafio, né? Retardar a chegada ao dinossaurismo. É isso mesmo. Mané, olha, da minha parte, é um prazer falar com você. Eu considero, você sabe disso, um mentor. Você é meu padrinho de casamento. Você é prefaciante do meu livro sobre trade marketing. Nós já trabalhamos, seja como vendedor, executivo, consultor em muitas empresas. Mas é sempre incrível conversar com você e resgatar essa trajetória maravilhosa que você tem e ver o quanto você tem a contribuir. O livro, no qual hoje você falou sobre execução, a gente vai lançar nos próximos meses. Quem tiver interesse, me chama no particular e entre em contato. Esta live vai ficar gravada no canal do YouTube para quem quiser conhecer mais o Manuel. Também entra no canal do YouTube para acessar. E eu quero convidá-lo a encerrar um pouco antes, porque eu quero desligar isso aqui direito. Eu também sou nem você, Instagram não é minha praia, né? Não posso deixar de agradecer a primeira-dama, a Cíntia, que fez um trabalho de consultoria. Ela faz a pós-graduação, mas fez um trabalho de consultoria de imagem próprio e apresentou a Patrícia, que está organizando a minha casa. A Patrícia é amiga da Nora também, você sabe disso. Então está tudo em família, né? Isso me deixa muito feliz também. Eu queria, só para encerrar, e como você tem esse interesse em startups, em conselhos, eu vi o Daniel Vanderlei aqui dando joias, né? Ele é bonzinho, né? Mas você sabe que eu tenho umas coisas para falar com ele depois, né? Mas imagino que você seja essa uma das empresas que você está no conselho. Mas dá o seu fechamento, dá o seu e-mail para contato, se houver alguém aqui que tem interesse num conselho, numa startup, para se aproximar de você, e eu encerro isso para a gente ter tempo de fechar legal. Bom, vou deixar meu e-mail aqui, é manuelarmachado@gmail.com, tá? Vocês podem me achar através do Rodrigo, e hoje em dia achar as pessoas é bastante fácil, com LinkedIn, mídias sociais, tal. Eu estou em todas por aí, então
Acho que não é tão difícil. Tuas ordens, se eu puder ajudar alguém, o trabalho aqui eu me divirto, então para mim é muito bom tudo isso. Não sei, você pediu que eu desse contato, o que mais que você quer? Faz o fechamento, aí a gente encerra. O seu fechamento. Então, a mensagem assim que eu tenho, se eu fosse escolher uma coisa, é a ideia de tornar execução um hábito. Então, isso tem que ser hábito. Atingir meta é mais viciante do que cocaína. Então, uma vez que você atinge a meta, você vai atingir sempre. Você não pode aceitar não atingir meta. É uma coisa que te deixa viciado. Então, assim, se você perder uma meta, você tem que ajoelhar no milho e ficar pensando, por que eu perdi? O que eu podia ter feito diferente? Ou será que isso daqui foi mal dimensionado? Mas entenda para você poder aprender e fazer melhor da outra vez. Isso tem que virar um hábito. Todo mundo diz que eu sou muito crítico, que eu sempre faço as coisas e começo puta, mas olha, podia ter sido isso, e isso às vezes eu sou meio negativo até. Não, é minha forma de analisar e ver o que eu poderia ter feito diferente, como eu poderia ser mais efetivo. Então, eu acho que isso é fundamental. Tem que ser um hábito, tem que ser um vício. Essa é a mensagem final, Pinha. Obrigado, Manuel. Obrigado a todos que participaram desta live. Foi maravilhoso falar com você, Mané. Um grande abraço para você e muito obrigado por esta lição que você nos deu hoje. E espero muito que nessa retomada da economia do Brasil, os conselhos, as startups, ouçam, convidem, se associem com você, porque você tem coisa demais para contribuir. Um grande abraço, querido Manuel. Muito obrigado e até mais, então.